Olá, queridos irmãos, bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada, para quem está me ouvindo em diferentes horários. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos nós. Na meditação de hoje falaremos sobre somos vencedores por causa do sangue de Cristo. Antes de começar, queridos irmãos, gostaria de pedir que vocês pausem o vídeo agora, curtam o vídeo. Quem não se inscreveu no canal, aproveite e já se inscreva. 1, 2, 3, já! Já pausaram? Muito obrigado. Não esqueça de compartilhar o vídeo quando acabar. Quem quiser comentar lá nos comentários, esteja à vontade. Agora foi uma oração para começar, né? Querido Deus amado, que o Espírito Santo me tome nesse momento, que fale através de mim mais uma vez. Que todos que estiverem me ouvindo possam estar com a mente e o coração aberto para aprender a verdade e se desenvolver e evoluir cada vez mais. E eu também, que possa também estar com o meu coração aberto para que eu também possa aprender, pois todos estamos juntos no mesmo barco. O Espírito Santo me toma para ensinar a mim e aos outros, a todos nós juntos, para que todos nós possamos aprender. Que os três maiores professores do mundo estejam conosco neste momento. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. Que assim seja. Amém. Vou começar, queridos irmãos, lendo para vocês Apocalipse 12, começando no versículo 11, que diz assim: Eles o venceram por causa do sangue do Cordeiro, por causa da palavra, do testemunho que deram, e mesmo diante da morte não amaram a própria vida. Por isso, alegrem-se os céus e vocês que neles habitam. Ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vocês cheios de fúria, sabendo que pouco tempo lhe resta. Quando o dragão viu que tinha sido atirado para a terra, perseguiu a mulher que tinha dado à luz, a luz ao filho homem. Mas foram dadas à mulher as duas asas da grande águia, para que voasse para o deserto, para o seu lugar, e aí é onde é sustentada durante um tempo. Tempos e metade de um tempo, fora do alcance da serpente. Então a serpente lançou da boca a água como um rio atrás da mulher, a fim de fazer com que ela fosse arrastada pelas águas. A terra, porém, socorreu a mulher, abriu a sua boca e engoliu o rio que o dragão tinha lançado de sua boca. O dragão ficou irado com a mulher e foi travar guerra com o restante da descendência dela, ou seja, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, né? Aqui a gente vê que começa, eu li até o versículo 16, viu, gente? 17, desculpe, de Apocalipse 12, tá? Você vê que quando começa no 11, fala, então, no 11 não, cadê aqui? No 11 mesmo, começa, fala que eles venceram. Quem venceu? Aqui, ó, no versículo anterior, a gente tem essa resposta. Ó. Então ouvi uma voz forte do céu proclamando: agora vê a salvação, o poder do rei, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador dos nossos irmãos, o mesmo que os acusa de diante da noite, de dia e de noite, diante do nosso Deus. Então, quem é quem venceu aqui? Quem venceu foi os anjos, foi Jesus que venceu Satanás e seus demônios. E expulsaram eles da presença deles na presença de Deus no céu. Né? Aqui está escrito, ó, lutaram contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá. Pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Serão vencedores também os chamados eleitos e fiéis que estão com o Cordeiro. Quem que são os eleitos? São os profetas? São os apóstolos? São os patriarcas? É Moisés? Quem que é os eleitos? Os eleitos são todos aqueles do povo remanescente que nós lemos agora há pouco, aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm testemunho de Jesus. São aquelas pessoas, entre outras palavras, que praticam o bem ao próximo, que amam o próximo como a si mesmo e amam a Deus acima de tudo. São aquelas pessoas que vivem no caminho de Deus, né? Nós vimos ontem um exemplo, né? Davi como exemplo de amor ao próximo, né? Inclusive eu citei a história de Uzá, né? Que morreu lá quando tocou na arca, que Davi estava carregando para Jerusalém. E ele se sentiu muito mal com aquela situação.
Só que ali nós vamos olhar para essa mesma história de Uzá com outro olhar. Agora com o olhar de Davi como um infiel, nem a palavra não é nem infiel, como é que eu posso dizer? Infrator com Deus. Pois Davi, nesse momento, ele não confia em Deus, ele age por impulso, sem orientação de Deus, né? Davi decide por si só, né, levar a Arca da Aliança de lá onde ela estava para Jerusalém, né? Ela estava na casa de Aminadab, né? Muito provavelmente Aminadab era o irmão de Davi, filho de Jessé. Portanto, ele era da tribo de Judá e não levita. E seus dois filhos, Orió, se não me engano, Arió, e Uzá, foram levar a arca. Então você vê, Davi, em primeiro lugar, ele comete um erro gravíssimo, pois ele não consulta o Senhor. Você vê em várias passagens, quando ele vai atacar os filisteus, quando ele foi atacar os amalequitas, quando ele foi, ele foi morar com os filisteus, quando ele, para onde ele teria que ir depois da morte de Saul, que Deus mandou que ele fosse para Hebron, né? Se ele deveria atacar Jerusalém, Davi sempre pedia a orientação de Deus antes de tomar uma decisão. Mas agora, quando tem esta passagem em 2 Samuel, nós vemos o quê? Que Davi não consulta Deus. Essa mesma passagem também é citada em 2 Crônicas, né? E lá fala também que Davi consultou as pessoas, consultou os chefes lá, os sacerdotes, os líderes lá das tribos, mas não consultou a Deus. Segundo, Davi não seguiu as orientações divinas a respeito de como a Arca da Aliança deveria ser carregada. Como que Davi estava carregando? Estava carregando em cima de um carro de boi, puxado por boi, uma espécie de carroça, e estava sendo acompanhada por dois homens da tribo de Judá. Quando Deus ordenou que a Arca da Aliança ela fosse carregada por coatitas, que eram levitas descendentes dos coatitas, né? A parte dos levitas, que é uma das partes dos levitas, os coatitas, né? Tem os gersuítas, tem os coatitas. Então, e que eles deveriam carregar a arca como? Enfiando lá a barra que foi feita para isso, nas argolas que tinha a arca para carregá-la. A arca já tinha os lugares de enfiar, e é assim que deveria ser carregada, por levitas. Então, Davi não seguiu as orientações de Deus. Davi, neste momento, ele se deixou levar pelo impulso, pelo entusiasmo, e não consultou a Deus, e nem tampouco seguiu as orientações que Deus teria dado. Portanto, acabou ocasionando a morte de Uzá por ele ter tocado na arca, né? Consequências de um erro de Davi, né? Mas aí você fala, Davi então não era um santo, não sei o quê. Davi era humano. Isso só demonstra que Davi era humano. Quando ele adultera com Batseba e acaba sendo obrigado a mandar matar Urias para encobrir o próprio erro, Davi pega e ele errou porque ele era humano. Ele se deixou levar pela carne também nesse momento ao se deitar com Batseba. Então, Davi era humano, só o fez humano, como um de nós. Nós também não pecamos. Isso só nos ensina que mesmo nós estamos em pecado, nós podemos nos voltar para Deus, nos arrepender. Tanto que Deus perdoou Davi no seu arrependimento, quando também Jesus é chamado de filho de Davi. Se Deus não tivesse perdoado Davi, Jesus não era chamado de filho de Davi. Né? Também fala na Bíblia que Deus só não tirou a descendência de Davi do trono de Judá, ele tirou da maior parte, né, de Israel, e deixou o descendente de Davi reinando em Judá e Benjamim, né, por amor a Davi, pela promessa que ele fez a Davi, por Davi que foi um servo fiel dele. Então, se Davi é chamado de servo fiel, mesmo cometendo esses erros, nós também podemos ser chamados de servos de Deus, fiéis, mesmo estando em erros.
pois Davi era humano, né? E Davi estava salvo. Por que ele estava salvo? Ele é um dos fiéis salvos que falou em Apocalipse ali, vencedores. Por quê? Porque ele se voltou para Deus e se arrependeu dos seus erros. E pagou muito caro por esses erros, né? A gente sabe disso, né? Mas Davi foi um rei que ele tentou governar com mais justiça que ele podia. Ele jamais adorou ídolos, ele tinha mulheres idólatras, mas ele jamais se deixou levar por essas mulheres, né? Então, queridos irmãos, nós vemos que Davi, ele é um exemplo para nós do que fazer e ao mesmo tempo do que não fazer, né? Vou ler para vocês Eclesiastes 12, versículos 13 e 14, que diz assim: de tudo o que se ouviu, a conclusão é esta: tema a Deus e guarde os seus mandamentos, porque isto é o dever de cada pessoa, porque Deus há de trazer a juízo a todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Então aqui está falando que vai ter um juízo, está orientando que nós guardemos os mandamentos, né? Porque vai ter um juízo, todas as obras vão ser julgadas, mesmo as que estiverem escondidas, sejam elas boas ou más. Aí, ó, as pessoas falam, vocês podem falar, mas Deus, Jesus Cristo aboliu a lei, o Velho Testamento não vale mais, agora é só o novo, porque não sei o quê. Olha o que o próprio Jesus disse em Mateus 17, 18, 19 e 20. Não, 17, 18, 19. Não, vou ler só o 17, é o suficiente. Mateus 5,17 diz assim: não pensem que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, mas para cumprir. O que Jesus quer dizer aqui com lei e profetas? Lei é todo o Pentateuco ali escrito por Moisés, né? São as leis de Moisés ali, todas aquelas leis, tá? Levíticos que tem, então, isso aí são as leis, né? E profetas são os outros livros da Bíblia, tá? Que naquela época, na época de Jesus, a Bíblia era dividida, o Velho Testamento, né, que só existia o Velho, era dividido em duas partes, leis e profetas, né? Você entende? Então, quando Jesus está dizendo isso, ele está falando que ele não veio para revogar o quê? O Velho Testamento. Então, aqui, ó, capítulo 17, na verdade, diz assim, ó, não pense que eu vim anular ou revogar ou abolir o Velho Testamento. Não, vim para cumprir o Velho Testamento. Ou seja, Jesus Cristo é o exemplo, é para nós seguirmos o seu exemplo. Se ele veio cumprir o Velho Testamento, nós também devemos cumprir o Velho Testamento. Aí aqui, ó, ele diz o que eu estou dizendo no versículo 18. Porque em verdade lhes digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que de respeitar um desses mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar os outros a fazer o mesmo, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Porque eu afirmo que se a justiça de vocês não exercer em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrarão no reino dos céus. Então você vê que Jesus critica quem altera a lei. Então você está criticando qualquer alteração à lei, que enquanto existir céu e terra, ou seja, eternamente, a lei vai continuar valendo, nem um i. Em outras versões falam, nem um ponto, nem um acento, nem uma vírgula poderá ser movida, né? Desse, dessa da lei pode ser removida. Então, como que foi abolido? Jesus aqui é muito claro. Ele não veio abolir nada. Então, como que as pessoas falam que foi abolido? Pelo contrário, ele está falando para que nós estudemos o Velho Testamento. Nós
sigamos, porque, na verdade, o Novo Testamento nada mais é que exemplos do que está sendo ensinado no Velho Testamento. Entendeu? Então, lá no Velho Testamento, está sendo ensinado as leis do amor ao próximo. E aí o que acontece? No Novo Testamento, Jesus Cristo vem e se torna um exemplo de amor ao próximo. O exemplo que nós devemos seguir. Depois, os apóstolos, eles mostram o exemplo que nós devemos seguir de lutar pela vontade de Deus até o fim. Né? Nós temos que correr a nossa maratona para levar a mensagem de Deus. Como fez Fidis Pedes, ou Fidípides, como quiser chamá-lo. Quem era esse homem? Ele era um mensageiro lá grego, de Atenas, e eles estavam em guerra. Aí ele estava na guerra junto com os soldados, aí o general lá, o rei, falou para ele: Fidípides, São Fidípides, vai lá em Atenas e fala que nós estamos em guerra, que está tudo sob controle por enquanto. Vai lá, Fidípides. E aí ele vai correndo com a gente, era quilômetro, 40, não sei quantos quilômetros que ele foi correndo lá. Correndo, correndo, chegou lá cansado. E aí falou que aí ele viu lá tudo em ordem lá em Atenas, passou a coisa e voltou correndo, correndo os outros 40 quilômetros de volta para a guerra. Aí depois, vai e fala que nós estamos sendo atacados, para eles ficarem lá de prontidão, que se nós perdemos aqui, eles têm que fugir, tem que fazer as coisas. Vai lá o Fidípides correndo de novo os 40 quilômetros, dá um aviso em Atenas e volta correndo para a guerra. Aí ele estava lá, chegou lá, ele fala, vai lá e avisa que nós vencemos a guerra. Aí Fidípides foi lá, correndo, 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 chegou lá em Atenas e ele gritou, vencemos! Ele, tão exausto, caiu morto. Né? Então, queridos irmãos, é assim que nós devemos agir também. Assim como Fidípides ou Fidípides, nós temos que levar a mensagem de Deus, a mensagem da salvação e da vitória. Nós somos os vencedores. Nós vencemos pelo sangue de Cristo. Ele venceu o inimigo, ele venceu o mal, ele venceu a morte. E nós também já estamos vitoriosos se nós aceitarmos a sua salvação, se nós sejamos fiéis a ele, obedientes a Deus, nós também estaremos lá salvos. Portanto, nós temos que levar essa mensagem de salvação, mensagem de vitoriosos para as pessoas. Fazer assim como Fidípides, gritar, correr e até o último suspiro, se for necessário. Nós temos que levar a mensagem às pessoas. Essa é a nossa função. Né? Você vê que Davi cantava e gritava lá quando a Arca da Aliança estava indo para Jerusalém. Né? Ele cantava, dançava, tanto que fala que a sua esposa Mical, que é a filha de Saul, ela ficou desencantada, ela ficou totalmente desgostosa dele quando ela viu ele dançando lá com vestes que não eram reais. Né? Esse cara que ela com ele, não tinha mais um desejo nenhum com ele. Ela se desencantou dele por conta disso. Mas Davi estava louvando, gritando a Deus, fazendo o que ele gostava de fazer. Só que muita gente hoje em dia não faz isso. Quem aqui que louva e grita a Deus? Quem que chama por Deus? Hã? Entende, queridos irmãos? Nós precisamos louvar a Deus, gritar para Deus. Como diz a música, conhece? Eu canto e danço como o rei Davi. Eu canto e danço como o rei Davi. E é o que nós devemos fazer, queridos irmãos. Correr como Fidípides, dançar e cantar como o rei Davi, levando a mensagem de Deus com alegria, mostrando felicidade para as pessoas, dando um bom exemplo de felicidade, mostrando felicidade na nossa família, dando amor ao próximo, mostrando-nos diferentes dos outros, vestindo-se comportadamente, mostrando-nos ser diferentes dos mundanos, mostrando realmente ser um povo de Deus, cantando, feliz, dançando, bem vestidos, saudáveis, pulando, mostrando para as pessoas que nós somos o povo de Deus, que nós somos os vencedores e que juntos estaremos na vida eterna. Sejamos passando com vida ou seremos ressuscitados, não importa. Importante é que nós teremos a vida eterna. E nós só podemos chegar lá se nós formos obedientes e fiel a Deus. Vamos levar essa mensagem. E essa é essa é uma coisa que nós adventistas acreditamos que nós somos. Nós somos o povo que temos que acreditar mais ainda, que nós tentamos seguir os mandamentos e tentamos chamar a atenção das pessoas para que elas se voltem para Deus. Pois tudo que nós queremos é que todos nós sejamos felizes juntos na vida eterna, pulando, cantando e dançando como o rei Davi.
Tá certo, queridos irmãos? Que Deus possa abençoar todos nós. Nós sabemos que Apocalipse não é um livro de tragédia. Apocalipse, na realidade, é um livro de cartas escritas por uma pessoa, né, para várias igrejas, ou seja, para diferentes épocas. De quem são essas cartas? Aí todo mundo fala, de João, ele escreveu Apocalipse. Não. Essas cartas são de Jesus, que ele mandou para as diferentes épocas, né, da igreja. Porque quando a Laodiceia, não sei o quê, não era realmente para aquelas igrejas naquele momento, mas sim para uma época que é considerada pela época de Laodiceia, né? Então, nós temos que entender que as mensagens são para as épocas, coisas que iam acontecer, alertas, como por exemplo, que a segunda vinha as bestas, que vai tentar acabar com a humanidade, alerta para a marca da besta, alerta para o selo de Deus, alerta para a salvação, para a vitória, alerta, onde está escrito em Apocalipse 21, 4, que a morte já não existirá mais, alerta para a vitória. Tá certo? Nós já somos vitoriosos. Por isso, todo ano a gente comemora a Santa Ceia, porque a Santa Ceia é a ceia da vitória, onde a gente comemora a vitória sobre o inimigo, onde a gente come o pão sem fermento, representando o corpo do nosso Senhor Jesus Cristo, e tomamos o suco de uva não fermentado, que representa o sangue do nosso Senhor Jesus Cristo, que foi derramado na cruz para nos salvar. Porque nós devemos estar prontos e preparados, pois a vitória já é certa. Nós só temos que esperar o nosso Rei dos Reis, o nosso Salvador, o nosso Remidor, o nosso Criador voltar. Ele nos criou, nós viramos as costas para Ele. Ele foi lá e nos redimiu do nosso pecado. Ele pagou o nosso pecado na cruz. Agora Ele vai voltar como Salvador para nos buscar. Ele vai voltar como Salvador e Rei dos Reis. Tá certo, queridos irmãos? Então estejamos preparados. Tá certo? Vamos fazer uma oração para terminar. Querido Deus amado, obrigado por essa meditação, que todos nós possamos entender que nós somos vitoriosos perante Cristo, que devemos ser alegres, cantar e dançar como o rei Davi, que devemos levar a mensagem de Deus, levar até o último suspiro se for necessário, como Filipenses, e levar a mensagem da vitória para as pessoas, para que as pessoas se voltem para Deus e podemos salvar muitas pessoas para estar junto conosco na vida eterna. Que nós possamos mostrar diferença no nosso temperamento, na nossa vida, e nos servir de exemplo para os nossos irmãos que não estão ainda no caminho correto, para que todos possam ver a Deus na nossa vida e possamos todos estarmos juntos na vida eterna. Use como seus instrumentos, Senhor, como seu exemplo, como seus missionários, Senhor, como seus discípulos, como seus mensageiros, Pai, para que todos nós, eu e as pessoas que estão me ouvindo, e as que estão escutando no meu canal, que também não estão me ouvindo, que possam serem portadores da verdade, portadores do Evangelho e trazer as pessoas para Deus, Senhor. Muito obrigado, meu Deus, que assim seja, eu agradeço e glorifico, que as pessoas que estão trabalhando neste momento, que estão inscritas no meu canal, ou as que não estão inscritas, mas estão me ouvindo, possam chegar em casa em segurança, Senhor. Que assim seja, eu agradeço e glorifico. Deus abençoe a todos que estão me ouvindo e os que estão inscritos no meu canal também, que não estão ouvindo. Que assim seja, Senhor. Amém. Obrigado, queridos irmãos. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão dos Espíritos Santos, esteja com todos nós. Que Deus abençoe a todos. Que assim seja. Amém.